Bom dia, meus irmãos e irmãs, bom dia aos amigos presentes, nos assistindo também, nos escutando via gravação. Muito bom estarmos de volta aqui. Nós estamos numa nova série, esse já vai ser o nosso segundo domingo dessa nova série, denominada O Antigo Testamento e o Fim dos Tempos. O Antigo Testamento e o Fim dos Tempos, onde nós examinamos algumas passagens que dizem respeito aos últimos dias, passagens essas localizadas no Antigo Testamento. O nosso tema dessa manhã são as promessas eternas feitas a Israel. Promessas eternas feitas a Israel, particularmente aquelas que estão registradas no capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo. Em Jeremias, capítulo 32, nós vamos examinar todo o capítulo, mas nós começaremos lendo a partir do verso 26 e depois a gente retorna ao início. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 26, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entrego essa cidade nas mãos dos babilônios e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a ocupará. E os babilônios que atacam a cidade entrarão, atearão fogo a ela e a queimarão, juntamente com as casas, sobre cujos terraços se queimava incenso a Baal, e se faziam ofertas derramadas a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois o povo de Israel e de Judá, desde a sua juventude, tem feito somente o que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel não tem feito outra coisa a não ser me provocar a ira com suas ações, diz o Senhor. Porque desde que a construíram até o dia de hoje, esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, de modo que eu a eliminarei de diante de mim. O povo de Israel e de Judá me provocou a ira com toda a maldade que praticou, tanto eles como seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, bem como os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas, não o rosto. Ainda que eu os ensinasse com insistência, não deram ouvidos para receber instrução. Mas puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para profaná-la. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Inom, para queimar os seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazer Judá pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual dizeis que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eu os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. E os trarei de volta a este lugar, e farei que habitem em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nessa terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Pois assim diz o Senhor: assim como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos serão novamente comprados nessa terra sobre a qual dizeis, está desolada, sem homens nem animais, entregue nas mãos dos babilônios. Campos serão adquiridos com prata, escrituras assinadas e seladas, e testemunhas chamadas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul.
porque mudarei o destino deles, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra uma vez mais somos lembrados da nossa inadequação. Quão distantes somos da Tua santidade, Deus, para entender aquilo que o Senhor fala. Ó Deus, mas obrigado pelo Teu Espírito Santo, derramado na Tua igreja, que nos capacita, Senhor, a Te servir e a entender a Tua revelação. Obrigado porque foi da Tua iniciativa se revelar a nós. E diante dessa revelação, o que nós Te pedimos, Deus, é que seja o Senhor a nos instruir e seja o Senhor a nos dar as condições de Te obedecer. Qualquer outra fórmula, Deus, não funciona. Por isso nós oramos em dependência do Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o trecho final do capítulo 32 de Jeremias, que, por sua vez, está inserido em um trecho maior do livro, trecho esse que vai dos capítulos 30 até 33. Esses capítulos falam da restauração de Israel. Jeremias era um profeta cujo ministério foi marcado pela mensagem de que Israel, Judá no caso, seria entregue nas mãos do Império Babilônico. Então ele profetizou na época do cerco a Jerusalém, ele profetizou na época em que Jerusalém cairia pela mão dos babilônicos, e a sua mensagem era essa, de que não haveria forma de escapar. Deus estaria trazendo o seu juízo sobre o povo, sob a forma de um cativeiro, sob a forma de uma dominação de um império estrangeiro. No entanto, nesses trechos dos capítulos 30 a 33, o foco não é a queda de Israel, mas a sua restauração. O trecho que nós lemos é, na verdade, uma resposta de Deus a algo que o profeta havia dito anteriormente, havia feito anteriormente. Por isso nós vamos examinar o capítulo 32 desde o seu início, e ele vai nos ajudar a entender isso que Deus promete ao seu povo. Então, volte um pouquinho aí, alguns versos, para a gente começar lá do verso 1 do capítulo 32 de Jeremias, onde vai nos dizer assim, os versos 1 e 2. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do Palácio Real de Judá. Então, o que esses versos nos contam? Eles nos ajudam a nos situar historicamente. Estamos no 10º ano do rei Zedequias, 18º de Nabucodonosor. Veja que agora o tempo está sendo marcado como anos de reinado de dois reis, tanto o rei judeu quanto o rei estrangeiro, que está prestes a tomar Jerusalém. Isso mostra que estamos exatamente nesse período de passagem, em que Jerusalém está prestes a ser dominada. Essa data, traduzindo para o nosso sistema de calendário, estamos falando do ano 588, 587 antes de Cristo, o ano em que, de fato, Jerusalém caiu. Jerusalém foi entregue na mão dos babilônios. E o profeta Jeremias, em particular, está preso no pátio da guarda, no palácio do rei. E os versos 3 a 5, que nós não vamos ler, vai nos contar que ele está preso justamente por conta da sua mensagem, justamente por pregar aquilo que Deus tinha ordenado que ele pregasse, que Jerusalém ia cair e que o seu rei ia ser entregue na mão do rei babilônio. Não é, de fato, uma situação agradável para se estar. Você está preso, o seu país está prestes a ser entregue nas mãos de um dominador estrangeiro que vai vir e arrasar com tudo. E é exatamente nessa situação estranha, difícil, que Deus vai mandar Jeremias fazer uma coisa que soa muito tola do ponto de vista humano. É o que ele vai relatar aí a partir do verso 6. Leia comigo. Então Jeremias declarou: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo:
Anameel, filho de teu tio Salum, virá encontrar-se contigo e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. Tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, conforme a palavra do Senhor, meu primo Anameel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o direito de herança e resgate é teu. Compra-o para ti. Então entendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei de meu primo Anameel o campo que está em Anatote. Pesei a prata, paguei-lhe 17 siclos de prata. Gente, a cidade está prestes a cair. Todo o território de Judá está prestes a ser entregue na mão dos babilônios. Jeremias está preso. Eu não consigo pensar em duas coisas, né, a prisão e o sítio, que mais desencorajariam alguém de comprar terra do que essas duas. Poucas coisas parecem mais tolas do que comprar, pagando provavelmente o preço justo, um terreno numa terra que está prestes a ser entregue nas mãos de dominadores estrangeiros, que a invadiriam, a repartiriam conforme lhe aprouvesse. Mas é exatamente isso que Deus manda Jeremias fazer, e é exatamente isso que Jeremias faz, conforme aí o verso 9. Entendendo ser essa a vontade do Senhor, Jeremias compra o campo do seu primo. Dos versos 10 até o verso 14, o que está descrito ali, vão ser os ritos para sacramentar esse negócio. Literalmente, sacramentar, lavrar as escrituras, como muito similar ao que a gente faz hoje nos cartórios, né, em que, quando uma propriedade é vendida, a gente lavra a escritura, a gente paga os impostos. Na época, isso se parecia mais com chamar testemunhas do ato, lavrar as escrituras em 2 rolos, um era mantido aberto para conferência, um era selado para preservação, que era, então, esse rolo inserido num jarro de barro, selado, vedado, para que durasse muito tempo, para que a qualquer tempo no futuro pudesse ser, em caso de necessidade, comprovada a posse daquela propriedade. Então, é isso que vai estar descrito ali nos versos 10 a 14, os ritos seguidos para sacramentar a compra do campo por Jeremias. E no verso 15, Jeremias vai dizer de forma ainda mais clara a razão pela qual ele tem que comprar, ele entendeu que teria que comprar aquele campo. Veja aí o verso 15. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus havia dito a Jeremias que, ainda que o povo fosse entregue nas mãos do Império Babilônico e aquela terra caísse, aquela cidade caísse sob o cerco, em algum ponto no futuro, ia fazer sentido aquilo que Jeremias tinha feito. Em algum ponto no futuro, casas, campos e vinhas seriam novamente negociados naquele território. E Jeremias, então, coloca na sua fé nessa promessa do Senhor e compra aquele campo. Mas a fé de Jeremias, assim como a nossa fé, ela não está imune a dúvidas e questionamentos. Há de se destacar que o profeta primeiro obedece e compra o campo, mas depois ele vai colocar diante do Senhor as suas questões. Parece que ele tem segundas ideias, né? Ele vai reconsiderar, será que o que eu fiz foi certo mesmo? Será que era algo que se devia fazer, comprar um campo nessas situações? E ele vai orar ao Senhor, colocando essas dúvidas diante do Senhor, mas os irmãos vão ver que não é uma dúvida rasteira, assim, não é uma dúvida simplesmente de que Jeremias avaliou, né, o mercado imobiliário e teve dúvidas se ele fez um bom negócio. A dúvida de Jeremias é muito mais sofisticada que isso. Os irmãos, acredito, vão concordar comigo quando nós lermos a oração de Jeremias, que começa a ser registrada aqui no verso 16. Leia comigo. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias,
Orei ao Senhor. Ah, Senhor Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Marque essas palavras, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Teus planos são grandiosos, os teus feitos poderosos. Teus olhos veem todo o procedimento dos homens. Preste atenção, a fim de retribuires a cada um segundo o seu procedimento, segundo merecem os seus atos. O que Jeremias reconhece, gente? Jeremias reconhece, em primeiro lugar, obviamente, o poder de Deus. Nada é impossível, maravilhoso, miraculoso demais para Deus. Mas esse Deus, que é poderoso, ele é um Deus também justo. Jeremias reconhece a justiça de Deus. Jeremias reconhece que Deus não está indiferente ao mal que os homens praticam. De acordo com o verso 19, os olhos do Senhor veem todo o procedimento dos homens com uma finalidade, com a finalidade de retribuir aos homens segundo as suas obras. Então, Jeremias, andando com o Senhor, profetizando em nome do Senhor, ele acerta em reconhecer o caráter justo do Deus de Israel. Ele é um Deus que retribui as ações dos homens. Agora, se Deus é um Deus que retribui as ações dos homens, ele precisa retribuir também os atos de Israel. Veja aí a partir do verso 21. Perdão, a partir do verso 20. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito que duram até o dia de hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade. Atenção para essa expressão, toda a humanidade, ela vai aparecer de novo. E fizeste para ti um nome, como o que tens neste dia. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte, braço estendido e com grande terror. E lhes deste essa terra que juraste a seus pais que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Jeremias está lembrando aqui do Êxodo, obviamente, e qual que é o argumento aqui? É que dentro da aliança do povo com Deus, ou de Deus para com o povo, Deus foi fiel à sua parcela. A parte na aliança de Deus, ele foi fiel, tirando o povo de Israel do Egito, como ele prometera, e dando a eles a terra, que por isso chama prometida. Deus foi fiel à sua parte na aliança. Mas veja como Israel respondeu à fidelidade de Deus, verso 23. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandaste fazer. Por isso, tu enviaste sobre eles toda esta catástrofe. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos babilônios, que a estão atacando pela espada, pela fome e pela peste. Essas 3 palavrinhas também se repetirão. O que disseste se cumpriu, tu mesmo o vês. Percebem, irmãos, o raciocínio do profeta? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que vê o procedimento dos homens e não deixa o mal impune, mas retribui segundo as suas ações. Esse Deus, diante dos atos de Israel, ele precisa, por causa da sua própria natureza, por causa de quem ele é, ele precisa punir os atos de Israel. Fez com o povo uma aliança em que ele cumpriu a sua parte, mas o povo, na terra que Deus havia prometido, descumpre. E por causa disso, Deus está trazendo agora esse juízo. Jeremias tinha profetizado sobre esse juízo todo o seu ministério.
E agora ele está vendo esse juízo se cumprir diante dos seus olhos. As rampas do império invasor já estão sobre os muros da cidade. Muito em breve, Jerusalém vai cair. E Jerusalém vai cair porque isso é a punição de Deus sobre Israel. Então veja que a dúvida do profeta sobre a compra do campo não é só uma questão de business, né? Não é só uma questão de mercado imobiliário. É que Deus, por que eu vou comprar um campo se esse império vai nos dominar como parte da sua justiça? É o Senhor que está trazendo esse império sobre nós. Não foi o Senhor que falou que isso ia acontecer? Que isso ia acontecer? Isso está acontecendo. Como pode o Senhor cumprir a tua justiça, nos punir merecidamente e ainda dizer para mim que em algum momento do futuro essa terra vai ser restaurada ao seu povo? Como isso é possível, Deus? Essa é a tensão, gente, que emerge na oração de Jeremias e que fica ainda mais clara no verso 25, porque tem, na minha tradução, um grande contudo, um grande mas, ali no início do verso 25, contudo, tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e chama as testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos babilônios. Jeremias está pronto a crer nas promessas quanto ao juízo de Deus, mas Jeremias tem dúvidas em crer nas promessas sobre a restauração. E essas dúvidas emergem da constatação de que existe um conflito aqui. Ou Deus vai ser justo com Israel e entregar sua terra na mão do império estrangeiro, ou Deus vai ser misericordioso e restaurar essa terra ao seu povo. E essas duas coisas estão em conflito. Essa é a tensão que existe na oração de Jeremias, e é com essa tensão que nós nos aproximamos, então, do trecho com o qual nós abrimos a nossa pregação, que é o trecho da resposta do Senhor a Jeremias. De novo, Jerusalém prestes a cair, o profeta preso, ele compra um campo com a crença na promessa de que algum dia esse campo ia valer alguma coisa de novo, que aquela terra ia ser restaurada a Israel. Veja então como Deus vai responder ao profeta, e já adiantando como Deus vai desfazer essa tensão que emergiu nas palavras da oração de Jeremias. Verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Aqui já tem muita coisa, então aqui a gente já precisa parar. Veja bem. Deus, num primeiro lugar, se apresenta a Israel com o nome que eles conheciam. É o Eu Sou, né? É o nome que ele usou para se apresentar no Êxodo, quando ele tira o povo da terra do Egito. Eu sou Yahvé, o Senhor. Israel me conhece por esse nome, foi esse o nome que eu me dei a revelar. Mas, imediatamente, ele faz referência, assim como o verso 20 da oração de Jeremias, a toda a humanidade. Eu sou não só o Deus de Israel, mas o Deus de toda a humanidade. A gente tem aqui uma pista que vai ficando cada vez mais forte, de que, de alguma forma, essa promessa da restauração da terra a Israel, ela tem efeitos para além do povo de Israel. A restauração da terra de Israel tem efeitos em toda a humanidade, como a gente já vai ver. Então, Deus, para se apresentar, ele se apresenta como Deus de toda a humanidade. E aí ele vai usar as próprias palavras de Jeremias, que tinha asseverado isso na sua oração, para agora devolver em formato de pergunta para Jeremias: existe alguma coisa impossível para mim? Verso 17, né, gente? O início da oração de Jeremias, ele fala com toda certeza: Deus, não tem nada impossível para ti. Mas Jeremias tinha em mente o juízo. Jeremias tinha em mente que não era impossível Deus entregar e exercer a sua justiça entregando o povo de Judá na mão dos babilônios. Mas Deus agora devolve a pergunta. Então você está dizendo, Jeremias, que julgar o povo, punir o povo não é difícil para mim. Agora, restaurar o povo talvez seja. É isso que ele está questionando Jeremias. Olha, Jeremias, eu sou poderoso? Há de fato alguma coisa impossível
para mim? Então ele devolve a pergunta para Jeremias usando as próprias palavras do profeta. E ele vai seguir no verso 28. Portanto, assim diz o Senhor: entrego essa cidade na mão dos babilônios e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a ocupará. Jeremias, você está certo. Aquilo pelo qual você, inclusive, foi preso, que você dedicou aí anos da sua vida, vai acontecer mesmo, você está certo. A cidade vai sim ser entregue nas mãos dos babilônicos. E ela vai ser entregue, você também está certo, ela vai ser entregue por merecimento. E ele vai deixar isso muito claro nos versos seguintes, os versos 29 a 32, à medida que nós lemos. Observe uma palavra, uma palavrinha se repetindo em todos esses versos, que é a palavrinha ira. Veja aí na sua Bíblia, verso 29. Os babilônios que atacam a cidade entrarão, atearão fogo a ela e a queimarão juntamente com as casas, sobre cujos terraços se queimava incenso a Baal e se faziam ofertas derramadas a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois o povo de Israel e de Judá, desde a sua juventude, tem feito somente o que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel não tem feito outra coisa, a não ser me provocar a ira com as suas ações, diz o Senhor. Porque desde que a construíram até o dia de hoje, essa cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, de modo que eu a eliminarei de diante de mim. O povo de Israel e de Judá me provocou a ira com toda a maldade que praticou, tanto eles como seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, bem como os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Perceberam quantas vezes Deus fala sobre a sua ira? A gente tem problema, né, de pensar em Deus como um Deus que pode se irar. E esse problema vem, muitas vezes, do fato de que a gente só tem a nossa ira, né, com o que comparar a ira de Deus. A nossa ira, manchada pelo pecado que ela, se deixada seguir seu curso, sem freios, ela desemboca, como o Senhor Jesus nos ensinou, em assassinato. A gente tem uma ira cujo desejo é destruir, matar o alvo da nossa ira. Agora, a ira de Deus é outra coisa. A ira de Deus, os teólogos vão chamar de uma ira santa, porque a ira de Deus é a reação justa e proporcional de um Deus santo ao mal. Pense bem que isso, na verdade, é uma coisa boa. Imagine se o Deus Todo-Poderoso, que controla toda a história e a nossa existência, não se importasse com o mal, não reagisse frente às maldades que os homens perpetuam. Que Deus seria esse? Que realidade seria essa? Então, meus irmãos, Deus está dizendo que Ele está reagindo justa e proporcionalmente aos pecados de Israel, com a sua ira, se irando. Essa é a reação esperada de um Deus santo. E não são pecadinhos, tá, gente? Não são coisa pequena. Veja aí, Deus vai detalhar ainda mais aquilo que Israel, Judá, tem feito diante dele. Verso 33, viraram para mim as costas, não o rosto. Isso é uma ofensa a uma autoridade. Você virar as costas a um rei, a um governante, é uma afronta. Ainda que eu os ensinasse com insistência, não deram ouvidos para receber instrução, mas puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para profaná-la. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimar os seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazer Judá pecar. Por causa da sua idolatria, Israel e Judá se tornaram alvos da santa e justa ira de Deus. Mas Deus, até agora, nada fez senão aumentar a tensão enxergada pelo profeta Jeremias. Até aqui, Deus concorda com Jeremias. Jeremias,
esse povo, de fato, se fez digno de punição. E eu, como um Deus justo, não posso deixar isso passar impunemente. Veja só, Jeremias, o nível de pecado que essa nação cometeu desde sempre, desde os tempos da sua juventude, da juventude da nação. Essa nação nada tem feito além de me provocar a ira. Então você está certo, Jeremias. Essa nação precisa ser punida, e ela vai ser punida por meio do Império Babilônico. No entanto, permanece a minha promessa de que essa terra será restaurada a Judá e a Israel. É o que ele vai repetir aí nos versos 36 e 37. Primeiro verso 36. Portanto, diz assim o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual dizeis que será entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Espada, fome e peste são novamente palavras usadas pelo próprio profeta na sua oração. E Deus aqui está citando explicitamente o profeta, da qual dizeis, vocês dizem que ela vai ser entregue. E é engraçado, como se Deus estivesse tirando o corpo fora, não fui eu que falei, é vocês. Vocês é que estão falando isso, sendo que Deus acabaram de falar isso, no verso 28, ele falou, de fato, que a cidade vai ser entregue nas mãos de Babilônia. Qual que é o ponto, então, meus irmãos? O ponto é que Jeremias está dizendo que a cidade vai ser entregue à espada, à peste, à fome, mas Jeremias está dizendo que esse é o destino final de Jerusalém. Jeremias está dizendo que esse é o final da história. Jeremias consegue enxergar somente o mecanismo da justiça em andamento. Deus fez a sua parte na aliança, Israel quebrou essa aliança, se tornou alvo da ira de Deus. Agora Deus executa a sua justiça sobre Israel. Fim da história. É isso que Jeremias enxerga. Mas Deus está indo além. Deus está dizendo que esse não é o fim da história. Verso 37. Tem depois disso, Jeremias, tem mais um pouquinho. Olha, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e os trarei de volta a este lugar e farei que habitem em segurança. Sem dizer como, Deus reitera a sua promessa. E aqui, nesse verso 37, a gente tem mais uma dica de que estamos falando de algo que envolve talvez mais do que simplesmente Israel, mais do que simplesmente o retorno desses cativos à sua terra natal, algo que nós sabemos ocorreria cerca de 70 anos depois do cativeiro. Deus fala que não os reuniria somente de Babilônia, da terra dos caldeus, Deus os reuniria de todas as terras. Existe aqui uma indicação de uma dispersão mundial, de algo maior do que simplesmente o cativeiro babilônico. E essa reunião, então, seria algo para a qual o retorno do cativeiro babilônico apontaria, cumpriria parcialmente, mas não finalmente. Deus está dando uma indicação para Jeremias que tem mais coisa envolvida aí. E agora, ele vai explicar para o profeta como é possível que ele restaure e reúna o seu povo de todas as terras e os restaure à terra prometida, sem violar a sua justiça. Agora Deus vai desfazer essas tensões, nos versos 38 a 40. Verso 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só propósito e procedimento, literalmente um coração e um caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. A resposta para um povo que quebrou a aliança vai ser uma nova aliança. Uma aliança agora eterna, segundo o verso 40. Uma aliança em que o próprio Deus vai renovar o coração do seu povo e dar a eles um só coração,
Não mais um coração dividido entre Yahvé, Baal, Moloque e outras divindades cananeias. Um só coração e um só caminho, um só proceder vai habilitar que o povo ande nos seus caminhos. E o verso 38 é parte da fórmula dessa nova aliança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nesses 3 versos, Deus alude então à nova aliança. E esses versos concordam com muitas outras passagens das Escrituras, apontam para muitas outras passagens das Escrituras. Nós vamos ler algumas delas, 3 delas. A primeira no próprio livro de Jeremias. Nesse próprio trecho do capítulo 30 a 33, que eu falei que trata sobre a restauração do povo, Deus já tinha falado sobre essa nova aliança. Então, volte umas páginas aí na sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Jeremias 31, 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus está começando a contar para Jeremias a solução. Jeremias, eu vou punir esse povo, mas eu também vou tratar do pecado deles. E como eles quebraram uma aliança, eu vou fazer uma nova. Mas para essa nova aliança manter de pé tanto a misericórdia, a graça, quanto a justiça do Senhor, Deus precisa perdoar os pecados do povo. Então Deus está dizendo para Jeremias, olha, nessa nova aliança, os pecados do povo vão ser perdoados. E uma vez que esses pecados estão perdoados, e o povo agora é capacitado a seguir nos meus caminhos com a lei nos seus corações, na sua mente, não haverá mais razão para ira. Concordam? Outra passagem que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que Deus está fazendo nessa nova aliança é Ezequiel, capítulo 36. Abra sua Bíblia comigo. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler a partir do verso 24. Ezequiel 36, 24. Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, Baal, Moloque, que ídolos sejam. O Senhor está purificando o povo, está purificando Israel. Também vos darei um coração novo. Lembre-se, ele vai dar um coração e um caminho, de acordo com o verso 39 de Jeremias 32. Vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos, andeis nos meus caminhos, e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Verso 28, então habitareis, e só então, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus precisa purificar o povo,
E Ele vai fazer isso. Deus precisa perdoar os pecados do povo e Ele vai fazer isso. E uma vez que Ele faça isso, aí sim, aí a promessa da terra passa a fazer sentido, passa a se tornar possível. Afinal de contas, existe alguma coisa impossível para Deus? É impossível que Deus perdoe os pecados do povo, mantendo-se fiel à sua justiça, coerente com o seu próprio ser? Essa resposta está incompleta ainda, porque ainda que Deus diga que vai fazer, diga que vai purificar, diga que vai perdoar, não está claro como Deus pode fazer isso e se manter fiel à sua justiça. Porque a justiça requer muito mais de Israel do que 70 anos de exílio. 70 anos de exílio não são nada para purgar, para expiar os pecados de Israel. Israel, quebrando a aliança, voltando as costas ao seu Deus, se virando para os ídolos, Israel se fez alvo de uma ira eterna, porque eterno é aquele que foi ofendido. Infinita é a pena, porque infinita é a dignidade da parte ofendida. Não vão ser 70 anos de exílio que vão pagar pelos pecados de Israel. Então, como o Senhor pode prometer restaurar esse povo à sua terra? É um elementozinho do quebra-cabeça que está faltando, que Jeremias não tinha, mas a gente tem. E a gente acha no Novo Testamento. Eu te convido a abrir comigo Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 6. A pecinha do quebra-cabeça que falta, se a gente pode dizer assim, é o mediador dessa nova aliança. Essa nova aliança tem um mediador. Veja sua Bíblia, capítulo 8 de Hebreus, verso 6. Mas agora, tanto ele, falando sobre Jesus, tá? Ele é o mediador dessa nova aliança. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. E até o verso 12, gente, é uma citação literal de Jeremias 31, que lemos agora há pouco. Depois você pode conferir, é uma citação de Jeremias 31. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que essa nova aliança tem um mediador. Que o mediador, gente, é essa figura e que intermedia a conexão entre as partes que estão agora se aliançando. E quem é este mediador? Este mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Ele divino, sendo Ele a segunda pessoa da Trindade, sendo Ele Deus, Ele toma sobre si, toma para si a natureza humana, e Ele traz a humanidade para dentro dessa aliança, e Ele vive uma vida de perfeita obediência diante do seu Pai, cumprindo a nossa parte da aliança, aquilo que nós não poderíamos cumprir, e ao mesmo tempo se entregando na cruz do Calvário, morrendo, derramando o seu sangue, para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita. Em Jesus, na cruz, meus irmãos, Deus coloca toda a idolatria de Israel, todo o pecado de Israel e de Judá, todo o sacrifício de criança feito a Moloque foi punido em Jesus Cristo na cruz. A ira, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. E agora Jesus, como nosso mediador, Ele nos traz justos por causa da justiça dele, não nossa. Por causa da justiça dele, nós somos trazidos agora para essa aliança. E Ele então é esse mediador, esse que une as duas pontas da aliança. E agora Deus, com a sua ira satisfeita, com a sua justiça satisfeita, então Israel pode novamente habitar na sua terra. Essa é a resposta, meus irmãos. Veja um pouquinho adiante aqui, esse é o último verso que a gente vai ler fora de Jeremias 32. Hebreus 9, verso 15. É um verso que resume lindamente isso que a gente acabou de ensinar. Falando sobre Jesus ainda. Por isso Ele, Jesus Cristo, é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna.
A promessa da terra prometida e tantas outras promessas. Porque Jesus é o mediador dessa aliança, mas porque, não só isso, mas porque ele é mediador e morreu pelas transgressões de Israel, é que Israel pode ter confiança que Deus vai cumprir a promessa de restauração da sua terra. Então, meus irmãos, Israel pode estar seguro de que Deus vai cumprir as suas promessas de restauração da sua terra, mas essa segurança Israel tem em Jesus. O israelita fiel que cumpriu aquilo que Israel não cumpriu na nova aliança de Deus. E Deus diz no verso 41 que ele se alegrará fazendo-lhes o bem e os plantará com firmeza nessa terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Gente, olha o que Deus está dizendo, que legal. Deus está dizendo, gente, que ele vai se alegrar, que é isso que ele quer, é atrás dessa alegria que Deus está. Deus quer se alegrar, firmando esse povo na sua terra, e ele está nisso de corpo e alma. Literalmente o que está aqui no final do verso 41, que a minha tradução verte como fidelidade e dedicação, é literalmente alma, coração e alma. As mesmas palavras usadas em Deuteronômio 6,5, quando fala sobre a nossa obrigação de amar o nosso Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Deus está falando que Ele pede que nós estejamos inteiros na aliança, porque Ele está inteiro. Deus está inteiro buscando essa alegria de estar com o seu povo na terra. Porque esse é o terceiro elemento da aliança de Deus, dos quais o verso 38 antecipa 2. O verso 38 falou que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A fórmula completa está em Ezequiel 37, 27. E eu habitarei no meio deles. Essa é a fórmula completa da nova aliança. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus e eu habitarei no meio deles. Gente, a posse da terra por Israel vem dessa alegria que Deus se propôs de habitar com o seu povo. Essas duas promessas estão conectadas às promessas de que Deus habitaria no meio deles e a promessa de uma terra. Deus está prometendo a restauração da terra a Israel porque Ele quer habitar com o povo. É claro, você pode entender pelas Escrituras que existe um ponto no futuro em que, através de Jesus, muitos israelitas étnicos virão a conhecer o Senhor, virão a se converter e ainda desempenharão um papel no final dos tempos nessa terra. Isso é um entendimento possível das Escrituras. Mas, como nós vimos, essa promessa vai para além disso. Essa promessa inclui toda a humanidade, porque Deus é o Deus de toda a humanidade. E essa nova aliança que Deus faz em Jesus Cristo, nós vamos aprender, ela não se restringe somente a Israel, nação, mas ela se expande para os gentios, para todas as nações da terra. Então, de alguma forma, nós estamos incluídos nessa promessa da terra, porque essa promessa da terra envolve a promessa da habitação, que nós sabemos se cumprirá um dia na nova Jerusalém, que desce do céu, em Apocalipse. Ainda que nós não sejamos judeus etnicamente, ou como nação, nós temos a esperança de um dia ter uma terra onde habitaremos com o Senhor, porque agora Ele nos fez povo, e Ele se tornou o nosso Deus. Por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não somente essa é uma promessa nossa, mas ela também é uma promessa certa. Como você tem certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas? Olha para Jesus. Olha para a cruz do Calvário, gente. Tudo o que era necessário para Deus cumprir a nova aliança, para Deus te dar um novo coração, um novo espírito, uma nova mente, e te fazer andar nos caminhos dEle, entregar o seu espírito para você. Tudo isso, tudo que era necessário, foi cumprido em Jesus Cristo. E o capítulo termina fazendo de novo referência ao campo que Jeremias tinha comprado. Pois assim diz o Senhor, assim como trouxe sobre este povo toda essa grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos serão novamente comprados nessa terra sobre a qual dizeis está desolada sem homens nem animais. Verso 44, campos serão adquiridos com pratas, escrituras assinadas e seladas. Exatamente como Jeremias fez, gente. Comprou o campo com prata, assinou as escrituras e lavrou. O que Deus está dizendo então aqui, gente? Que Jeremias, ao comprar aquele campo, ele estava agindo no hoje
fazendo uma ação que diz respeito ao futuro. Por causa da fé de Jeremias de que Deus poderia restaurar essa terra a Israel, ele faz algo que, sob todos os pontos de vista humano, é uma tolice sem igual. Comprar um campo num país prestes a ser tomado, numa cidade sitiada. Meus irmãos, porque as coisas feitas na nova aliança, elas são exatamente assim. Deus pode não estar te mandando comprar um campo, mas as coisas que a gente faz com a esperança de habitar com o nosso Senhor, de viver com o nosso Senhor para sempre, elas podem muito bem ser vistas pelo mundo como comprar um campo numa terra prestes a ser sitiada. Deus pode não ter te mandado comprar um campo, mas Ele está te mandando gastar, às vezes, os seus melhores anos no campo missionário. Para todos os efeitos, isso é um desperdício para os padrões do mundo, isso é um desperdício. Deus pode estar te instruindo a rejeitar uma oferta de emprego que te daria muito mais dinheiro, fama, poder, influência, em nome de você ficar mais próximo dos seus parentes, da sua família, de você continuar podendo frequentar a igreja. Do ponto de vista mundano, inexplicável. Deus fez isso, gente, ao longo de toda a história. Deus mandou um homem construir uma arca quando nem chuva no céu existia. Deus mandou um homem pregar que pararia de chover e depois que iria chover quando não tinha nenhuma nuvem no céu. É isso, gente, viver sob a nova aliança, que foi inaugurada já, mas ainda não está completa, é uma série de campos comprados no mundo sitiado. Só se as nossas prioridades estiverem na promessa e se a nossa certeza estiver em Jesus Cristo é que a gente vai obedecer e viver nessa fé. Mas Deus fez o necessário, irmãos, para que a gente assim andasse e que Ele nos ajude a viver nessa fé todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque as Tuas promessas são certas. E elas são certas porque o Senhor não muda, e elas são certas porque o Senhor é poderoso e para quem não há impossível. Obrigado, Deus, porque o impossível foi feito na cruz do Calvário. Pessoas que eram os Teus inimigos, que não Te procuravam, antes para Ti viravam as costas, foram aproximadas na cruz do Calvário. Foi com essas pessoas que o Senhor escolheu se aliançar, Deus, pecadores como eu e como os meus irmãos, que agora ouvem essa palavra, essa oração. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito amoroso, justo, santo, verdadeiro. Nós Te louvamos, porque a gente não podia pensar nada, a gente não podia pedir nada disso para o Senhor. Se o Senhor desse para nós, Deus, o castigo eterno, o Senhor não está fazendo nada além de ser justo, Deus. Absolutamente nenhum erro no Senhor. A nós, porém, Deus, cabe o pecar, Deus, e o corar de vergonha. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, que perdoou os nossos pecados pela Tua morte na cruz do Calvário, purificou os nossos pecados com água e nos deu um novo caminho, um novo coração. Que, Deus, o Senhor alimente a nossa fé, Deus, na esperança de Jesus Cristo todos os dias, e que a nossa vida seja, Deus, uma sucessão de campos comprados, Deus, nesse mundo do qual nós dizemos que está perdido. Que o Senhor nos dê a fé, Deus, para viver nessa promessa todos os dias. Nós oramos no nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Nós participaremos agora da ceia do Senhor, um sinal da nova aliança. Então, que você esteja em espírito de oração, participe com alegria, se prepare. Se você é crente, batizado em Jesus Cristo, você é convidado a fazer parte desse momento.